Agora, quando você diz que a pessoa pode ver esse vídeo aqui, não vai mudar de vida. Pode mudar, mas desde que ela faça a mudança. Não, exato. A mudança não vem de fora. Exato, que eu quero dizer. Vem de Às dentro pra vezes, fora. as palavras têm um poder muito forte. Sim. E tem coisas que eu já ouvi, ou já li há anos, e eu guardo isso até hoje. Então, vou te dar. Tem uma frase que eu falo, tipo, se você me acompanha, faz aula comigo, eu vou falar isso algumas vezes, que é não entrega, né? Não entregar do sentido o não é uma palavra muito negativa, né? Mas entregar, que eu digo, é desistir. Não desiste, tenta um pouco mais. Então, voltando lá naquele que a gente falou assim sobre, por que você decidiu ser professor de educação física? Eu falei alguns pontos e falei que eu era muito apaixonado pela bike. Mas tudo tem uma história, tudo tem um início. Eu tinha um avô que, como eu falei, era uma pessoa muito autodidata. E ele, Antônio de Paula Pacheco Júnior, cara, um cara maravilhoso. E ele pegou assim, Fábio, quer aprender de bicicleta? Eu quero, vô. Tu vai aprender hoje. A gente morava numa rua que ela era uma subida muito alta. Ele me botou na bicicleta e falou assim, se eu vou te botar aqui, você vai descer. No final, você tem que fazer a curva direita, senão você vai se machucar lá embaixo. E vai fazer a curva e se continuar pedalando. Eu falei, pô, mas isso aí é suicídio. Mas aí ele falou, aí foi que ele falou, não desista, não entrega. Você vai chegar lá embaixo, vai frear um pouquinho com cuidado e vai fazer a tua curva e vai continuar pedalando. E segue. Vai segurar um pouquinho no freio agora e vai que você vai conseguir. Cara, eu fui, fiz a curva e consegui. Isso tem exatamente quase 43 anos. Olha quanto tempo. Então, eu não esqueci. Foi um incentivo na hora? Foi. Foi uma motivação na hora? Foi. Mas ele virou uma inspiração. Sim. Poderia ter virado, mas isso pode acontecer a qualquer momento. O que eu quis dizer é que, assim, a pessoa pode ver o vídeo e se sentir motivado? Pode, mas também pode se sentir inspirado. Inspirado. E chegar e falar, cara, eu vou ter que mudar, eu tenho que... Agora, por exemplo, a fazer gente alguma tem coisa. uns casos, isso, de novo, aconteceu comigo, assim. Mas, além de mim, para não ficar só em mim, mas assim, tem vários casos onde efetivamente a pessoa, às vezes, né, dependendo da situação do nível, que isso já tiver avançado, sobrepeso da pessoa, obesidade e tudo, né, aconteceu comigo foi o seguinte, de simplesmente me falarem, falei, cara, você tá quase pesando 100 quilos. Você bater 100 quilos, vai ser só ladeira abaixo, você vai ficar mais pesado, com mais dificuldade que você já tem hoje para você fazer o que você quer fazer e o que a gente faz. Então, ou você emagrece, ou você perde peso, vai procurar, de repente, ajuda com nutricionista, com um endócrino, com o complemento, tudo são 3 pilares, né? Atividade física, um endocrinologista, um médico profissional dessa área e a nutricionista que vai cuidar da sua parte de alimentação, da sua reeducação alimentar, né? Nem todo mundo tem dinheiro para poder fazer os 3, mas aí quem não pode, tenta pelo menos ver um nutricionista e atividade física. Vai se adaptar da maneira que for possível dentro da realidade de cada um, né? Então, acho que assim, porque eu tô falando isso, às vezes chega um ponto, um caso de algumas pessoas que eu acho que precisa de uma fala talvez um pouco mais incisiva para acordar para a realidade, porque senão a gente fica tentando ser flexível e a pessoa vai levando com a barriga, né? E aí, por exemplo, algumas pessoas nessa situação que se enquadram nesse tipo de perfil, amanhã lá ou depois, sei lá, daqui a pouco tempo, pode ter algum tipo de AVC, ter algum problema de parada cardíaca, e isso daí chegar ao torno de uma coisa que você poderia tentar trabalhar para resolver, evitar essa situação e se agravar numa situação muito mais grave, né? Podendo levar até uma circunstância até muito pior. Prevenir, né? Prevenir. Não, tem muita gente que só começa a correr depois que o médico chega e fala, olha, ou você começa a correr ou... porque a gente, às vezes, aprende na dor, Ou no amor ou na dor. Exato, a palavra é essa. E aí você acaba, cara, não tem jeito, tem que fazer, acaba É fazendo. melhor não esperar o médico chegar e dar essa... bom, é melhor, com certeza, é melhor. E aí você acabou achando o seu caminho na bike. Eu encontrei ali na Veloce, as aulas do Fábio. Nas aulas do Fábio, aí de pouquinho em pouquinho a gente foi conhecendo um pouquinho dos outros professores também, foi dando uma mesclada. E hoje tá... E já tem quanto tempo que você tá lá, Fábio? Lá vai fazer 4 anos. 4 anos já. E antes você ficava fazendo academia, aula, escola também de educação física? Eu trabalhei em escola, eu trabalhei em escola um tempo. Confesso que é bem desafiador, ao mesmo tempo que é recompensador no sentido de você lidar com a criança ou o adolescente e
mas eu achava que tinha uma demanda de tempo alta. É outro ritmo. Né? É, um ritmo diferente, uma demanda de tempo alta. E que eu, de repente, me prendi um pouco. Eu acho que era isso. E eu não investi tanto. Mas em relação à educação física, eu já trabalhei em muitas esferas. Em relação a opções também. Academia, clube, clínica, hotel, hotel fazenda. Já fiz Provavelmente muitas você já vezes. deve ter feito uma coisa que eu vou mencionar, mas é uma coisa que eu vejo você claramente você fazendo, ou que você já tenha feito alguma vez na sua vida, seria trabalhar com a parte de recreação. Eu fiz. Imaginei, porque você tem uma identidade. Hotel assim, fazenda, fazia muito, tinha muita recreação, verdade. dependendo desses hotéis, assim, geralmente de hotel resort, hotel fazenda, essas coisas sempre tem, às vezes tem uma programação ali do dia. Cara, eu dava aula de hidro no Sheraton, nos anos 90. Era uma aula legal, botava muita música brasileira, e tinha muito movimento, e muito turista fazia. E aí o gerente me chamou para gravar um vídeo para mandar para América Latina. A gente meio que estava sendo muito visto, né? O pessoal falava muito bem da atividade. Então todo final de semana praticamente eu ia lá 10 horas, tinha a aula, enchia a piscina, aula de hidro. Aí na época as músicas que eram, as músicas baianas tava muito sucesso, micareta. Então eu usava muita música nesse estilo. E a aula ficava bem animada. Cara, ele botou as câmeras, botou lá o som, botei a roupa, comecei, foi a pior aula. Eu acho que até jogaram o vídeo fora, eu não conseguia falar. Comecei a gaguejar, é porque eu tava gravando. Comecei a gaguejar, eu acho que perdi o raciocínio que eu tava fazendo, errava os movimentos, não fiquei à vontade como eu sempre fiquei, e eu acho que o vídeo não ficou tão bom. Mas foi uma experiência legal. Diferente. E foi, diferente, e foi uma época em que eu trabalhava em hotel até, inclusive. Bem legal. Porque eu lembro quando eu era bem mais novo, bem pequeno assim, tinha. Nem existe mais esse hotel. Era o hotel do Frade Golf Resort, que fica lá em Angra. E eu lembro que a A gente gente. faz propaganda de vários, né, aqui agora. Tem vários, né? Não, na hora que alguém começar a Tem que colocar patrocinar, a gente cobra. tem que colocar embaixo ali o link. Mas aí nesse hotel, como é que funcionava? Basicamente era como se fosse uma colônia de férias, bem mal comparando assim, só que num hotel mais luxuoso e tal. E aí cada dia sempre tinha ali um panfleto, um papel, sempre com a programação do dia. Até hoje tem, Então, tipo assim, hoje, eu adorava quando eu era criança, tinha uma que geralmente era assim, durante o dia as turmas eram misturadas. Os mais novinhos com os pouquinho mais ali pré-adolescentes e tal. Aí à noite era um momento, final de tarde para a noite, tinha a recreação, a parte um pouco mais adulta, mais adolescente mesmo, que normalmente vinham incluídas, pelo menos no que eu fiz, com brincadeiras envolvendo temáticas de terror. Então, o que acontecia? A brincadeira, assim, tinha duas hipóteses. Ou era tipo um caça-tesouro para procurar pistas para poder pegar negócio de terror e tal. Ou a outra hipótese era o professor juntava as crianças, os adolescentes numa sala, aí criava lá, tipo, uma história de terror, contava uma história de terror. Clássico. Aí sempre tinha tipo assim, não, porque o hotel aqui era assombrado. E tem as fantasias. Exato. Vou chegar aí. Aí tinha, morreu fulano de tal, morreu aqui. Aí hoje a gente vai ter que ir atrás do fantasma do fulano que assola, que ronda, que planta. Beleza, acabou, as crianças ficavam com medo. E aí você ia atrás caçar. Dormir, ficava só... Aí você ia caçar esse professor que estava fantasiado desse monstro, desse espírito e tal. E é pra você poder acabar com o monstro lá, o fantasma, você tinha que jogar ele dentro da piscina. Pelo menos comigo. Não, então